Bom dia, companheiras e companheiros. Olha, pois eu vou dizer a vocês que país é esse. Bem, é um país que uma mulher, sei lá de onde é essa mulher, sabe? Bem, tem nome de mulher. Me mandou uma mensagem aqui desagradável, dizendo que eu pelo menos deveria vestir uma camisa. Minha senhora, eu trabalho na roça, com a enxada na mão. Entendeu? Eu agora estou fazendo esse vídeo depois de descansar aqui 10 minutos com a perna esquerda toda avariada, certo? Ainda bem que não estou sentindo dores. Mas que país é esse? A senhora deveria se preocupar mais com coisas mais relevantes, hein? Se eu tivesse aqui mostrando o pinto, certo? Ou então o anel de couro, ou lá no final do espinhaço, tudo bem. Mas a senhora vai se preocupar com isso? A senhora deveria se preocupar, não é? Com esse parlamentar, Sóstenes Cavalcante, pastor, que comprou, que disse que comprou um apartamento, perdão, disse que vendeu um apartamento em Tuiutaba, Minas Gerais, sendo que eu acho que esse elemento nunca foi a Minas Gerais, nunca veio aqui, entendeu? Então, esse apartamento, essa propriedade dele, que ele disse que era dele, né? Por 400, quase meio milhão de reais, está à venda ainda numa imobiliária lá em Ituiutaba. E ele recebeu esse dinheiro. Como é que já tem mais de mês que esse apartamento continua lá? Então, que país é esse? Que um governador de um estado, que é Minas Gerais, hein, come banana com casca e não paga a dívida bilionária que tem com a União, que não deu aumento aos professores, hein? Então, a senhora deveria se preocupar com isso. Que país é esse onde um deputado federal, o Dudu Bananinha, vai para fora do Brasil, para os Estados Unidos, que ele considera sua pátria, né? Falando inglês com aquele sotaque de brasileirão mesmo, né? Aquele fazedor de cachorro-quente ou de hambúrguer nos Estados Unidos conspirar contra a República Brasileira. Ainda bem que nós temos um presidente com as rédeas do poder, não é não? Que país é esse, não é? Que um banco dá um calote vendendo, bem, diz os seus ativos, né? Ativos que não são nem passivos, muito pior do que passivos, para o banco de Brasília, o banco estatal, não é? De Brasília, o senhor Daniel Vorcaro, mineiro, não por ser mineiro, poderia ser pilantra de outro estado, porque pilantra tem em qualquer lugar, não é? E que país é esse que tem uma repórter que nem eu, que não fiz faculdade de reportagem, de nada, né, de jornalismo, hein? Talvez saiba mais do que essa pessoa, que estava conspirando, tentando alçar voos, né, a mando de seus patrões, os marinhos, né, da Globo, denegrindo a imagem da mulher do ministro da Suprema Corte, o senhor Alexandre de Moraes, né, dizendo que ela advogava para o Banco Master. Minha senhora, quando a senhora tem um escritório de advocacia por mais de 20 anos, a senhora tem todo tipo de cliente, hein? Então, que país é esse onde um governador do estado do Rio de Janeiro manda matar, a polícia do Rio de Janeiro manda matar preto e pobre, só preto e pobre que morre, não é? Lá nas favelas do Rio de Janeiro, uma matança de 120, hein? Eu não estou dizendo que vários dos que morreram não cometeram seus delitos,
Sim, cometeram, mas não é para que se mate assim a, a Deus dará. Então, que país é esse? Onde aquele gaguinho, governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, faz isso e fica por isso mesmo, sabe? Que país é esse que o escândalo das lojas americanas, o pessoal já esqueceu. Mais de 40 milhões, mais de 40 milhões, bilhões, em onde estava envolvido bilionários do Brasil. Talvez o mais bilionário é o segundo, seu Sucupira, seu sócio. Então, que país é esse onde um presidiário cai, diz que caiu? Eu nunca vi ninguém cair para cima, porque tudo que cai, cai para baixo. Se lá era tudo plano, caiu como? Eu estou com a perna aqui, ainda sou mais velho do que ele, do que o presidiário, o bandido, né? O ex-desgovernante da nação, né? E vai hospital para fazer exames e tal. Então, a senhora deveria se preocupar mais com isso. Que país é esse onde o irmão do governador de Goiás, que é médico, né? Senhor Caiado, Caiado, o irmão, não o governador, né? Esteve fazendo toda a averiguação. Eu digo averiguação porque eu não sou médico, não sei se a palavra é essa usada. Todos os exames, né? E mentiu para a nação brasileira, dizendo que isso e aquilo, aquilo outro, né? Que país é esse em que, com a desgraça do que aconteceu, proposital, né, causada pelo Daniel Vorcaro e seus comparsas, né, tentando ludibriar não somente o Banco Regional de Brasília, né, como também os recebedores de pecúlios, de pensões do INSS, né, que já foi mandado, né, tudo foi cancelado, né, querendo dar um golpe naqueles que precisam, naqueles que vivem de uma aposentadoria, que agora vai passar a ser a partir de janeiro 1612, entendeu? Era 1518. Então, que país é esse? A senhora deveria se preocupar mais com isso, não com a minha falta de camisa, sabe? Porque aqui, o que eu demonstro aqui é coisa mais importante do que a senhora talvez vestida com um vestido elegante, um vestido de marca e um vestido de alto preço. Então, que país é esse que um governador de um estado do Paraná, não é, faz 1001 falcatruas e continua lá, e ainda apoiado pelo seu pai? Estou falando do Ratinho e do Camundongo, do Paraná. Que país é esse que o governador do estado, hein, de Santa Catarina passa a mão na bunda da ex-primeira-dama? Isso publicado aí em qualquer vídeo de YouTube. E não é fake news, não. E não é também montagem de inteligência artificial, não. Não é? E agarrou mesmo toda a parte glútea da ex-primeira-dama, não é? Então, que país é esse? Isso é que a senhora deveria se preocupar. Que país é esse que no INSS teve um careca, né, chamado de careca, né, pilantra de primeira grandeza, né, tentando, né, tentando não, fez várias falcatruas, né, em prol de se enriquecer ilicitamente, colocando os pobres, os dependentes de uma pensão,
de um benefício, não é? Numa situação marginalizada. Que país é esse que o titular o BCG, acho que é o BCG Pactual, o senhor André Esteves, estava tentando se aproveitar da situação para poder, não é, encampar o Banco Master, o banco fraudulento, não é? Então, que país é esse? Que país é esse onde um tribunal de contas da União, que não é relacionado à justiça e tem o seu título como tribunal, não é? E o seu representante estava questionando, não é, as ações do Banco Central na liquidação do Banco Master. Que país é esse que todo mundo conspira contra, não é? Lançando fake news e tantas outras coisas mais. Que país é esse onde o filho 04 do bandido, mandrião, fujão, o que se diz imbrochável, o que se dizia impreendível, que agora está no xilindró, entendeu? E que disse, não, eu comia todas as menininhas do condomínio Vivendas da Barra. Eu prefiro dizer Vivendas da Barra Pesada, né? Porque lá era uma barra pesada. Numa casa tinha um arsenal quase equiparado ao arsenal das Forças Armadas, né? Tinha do lado um vizinho, Rony Lessa, o assassino de Marielle Franco, não é? E lá também morava o que se dizia Messias, o Messias, entendeu? Que apoiou a ditadura e que apoiou, né? E que era fã de carteirinha do Brilhante Ustra, daquele déspota que deve estar no inferno. Toda essa gente deve ter assistido muito a cursos desse que também já está no inferno, né? Apesar de eu não acreditar em inferno, nada disso, nem céu, nem nada disso, entendeu? O senhor Olavo de Carvalho se dizia um filósofo, não completou nem o ginasial, mas se dizia filósofo. Então, minha senhora, a senhora deveria se preocupar mais com isso, sabe? Se preocupar com Malu Gaspar, a repórter da Globo, falando baboseiras, se preocupar com o representante do Tribunal de Contas da União, como eu já falei que não é tribunal nenhum, não sei por que tem esse título de ter tribunal, se não é relacionado ao Ministério da Justiça, né? Então, são coisas simples que qualquer um, assistindo o jornal ou se informando, lendo uma simples anotação, né, como se fosse um pasquim daquela época, né, poderia se preocupar e não estar desviando a atenção para falar coisas desagradáveis simplesmente porque eu estou sem camisa. Se eu tivesse pelado, talvez a senhora pudesse se admirar mais, né? Mas eu não estou. Eu tenho consciência e tenho dignidade e tenho um nome a zelar. Então, por isso, minha senhora, eu faço dentro da minha casa o que eu bem entender, desde que eu não avance para lá do possível. Não, aí eu não faço. Então, com coisas como essa, que a senhora deveria se preocupar e não gastar o seu tempo, que eu nem sei se é precioso, e me mandar mensagens dessa natureza. De qualquer maneira, a senhora teve agora uma resposta
que certamente não vai gostar muito, né? Eu não sei se a senhora também foi discípula de Olavo de Carvalho, mas pelo visto, né, pelo que falou na mensagem, deve ter feito um curso e se formado com êxito. Quer dizer, se formado num curso de um pilantra que não tem nenhum ginasial e se dizia filósofo. Então, minha senhora, eu tenho lástima, sabe? Porque dó e pena, essas palavras eu não tenho no meu dicionário, mas eu tenho lástima da senhora ser uma pessoa tão insignificante. Ainda é tempo de reverter a situação. Tente, por favor. Bem, é isso, minha senhora. Muito bom dia a todos e muito obrigado.